Essa história se passa em um mundo onde algumas pessoas possuem habilidades especiais, outras ganham habilidades graças aos avanços científicos e algumas até mesmo usam a magia para participarem da brincadeira. Nesse mundo cheio das energias, um garoto azarado vai revelar ter um braço amaldiçoado que nega até mesmo um deus. Essa história se inicia com um protagonista chamado Kamijou Toma sendo perseguido por vários arruaceiros. Durante a sua fuga, o Toma diz ter assombrado por uma onda de azar infinito desde que nasceu. Do nada é mostrado o motivo pelo qual ele está sendo perseguido. Basicamente, o Toma foi conversar com os arruaceiros para eles pararem de importunar uma aluna. Quando o Toma finalmente conseguiu despistar os caras, ele se encontra com a garota que estava sendo oportunada. A aluna se chama Misaka Mikoto e ela revela já ter lidado com os perseguidores do Toma. Ao ouvir isso, o Toma conta que na verdade ele queria proteger os caras. Tudo isso porque ele sabia que a Misaka era um dos 7 alunos de classe 5, que no caso é a classe mais poderosa da cidade acadêmica. Irritada, a Misaka começa a menosprezar o Toma e os outros alunos que estão na classe 0 igual a ele. Ao escutar os insultos, o Toma pede para que a garota não menospreze as pessoas, e isso acaba irritando ainda mais a Misaka. Daí a garota vai lá e dispara uma moeda usando a sua habilidade elétrica em direção ao Toma. Porém, para a infelicidade da garota, o Toma não recebe nenhum dano dela, mesmo ele sendo apenas um aluno de classe 0. Por conta disso, a Misaka resolve apelar usando um ataque com potência máxima. Nesse momento, a cena é cortada e a gente não vê o que aconteceu nessa noite. No dia seguinte, o protagonista encontra uma garota vestida de freira na varanda do seu apartamento. Sem entender nada, o Toma deixa a garota entrar no seu apartamento. Então, essa garota se apresenta como Index e em seguida ela conta que está sendo perseguida pela Sociedade de Magia. E isso está acontecendo porque ela tem 103 mil livros de magia proibida. Ao ouvir isso, o Toma reconhece que existem humanos com habilidades especiais. Porém, essa parada de magia não existe. Dito isso, o protagonista conta que ele nasceu com a habilidade de anular qualquer tipo de poder, não importando o quão fraco ou forte ele seja. Nesse momento, a freira chamada Index diz que anular um milagre é impossível. Daí, para resolver logo esse negócio de magia e anular poderes, a freirinha vai lá e pede para o Toma tentar destruir a roupa abençoada com inúmeras magias de sorte e defesa. Para a tristeza da freira, bastou um único toque do Toma para a roupa ser completamente destruída. Nesse momento, o Toma percebe que realmente havia alguma coisa especial na roupa da freira. E depois que a Index costura sua roupa, ela reclama dizendo que por conta do braço do Toma, até mesmo a bênção de sorte da roupa dela foi anulada. Em seguida, ela diz que esse braço é o motivo pelo qual o Toma vive cercado de azar. Após a freira explicar isso, ela diz que vai embora, pois ela não queria envolver o Toma em seus problemas. Então o Toma dá tchau e vai para a escola. Lá ele encontra novamente a Misaka. E por conta do cara ter anulado todos os golpes dela na noite passada, a garota ainda estava bastante irritada com ele. A decisão do protagonista nesse momento foi ignorá-la e voltar para casa. Ao chegar em casa, o Toma se depara com a freirinha toda ensanguentada. E do nada, um homem de cabelo vermelho aparece e se apresenta como Steel Magnus. Após se apresentar, o cabelinho vermelho conta que ele não pretendia machucar tanto a Index. Porém, isso aconteceu por conta da vestimenta especial dela ter perdido o efeito de defesa. E o Toma, mesmo sabendo que o poder dele foi o que permitiu a garota se ferir, vai lá, se irrita e pergunta o porquê do cara estar perseguindo a garota com roupa de freira. Em resposta, o Magnus conta que veio para buscar os 103 mil livros que a Index tem. Ao ouvir isso, o Toma pergunta onde estavam os livros. E o Magnus revela que os livros estavam na mente da Index. Dito isso, o cara conta que a Index tem a habilidade de memorizar qualquer coisa que ela já tinha lido. Por conta disso, a garota foi colocada para ler todos os 103 mil livros de magia proibida. Dessa forma, ela se tornou uma biblioteca humana. Após contar tudo isso, o Magnus conjura uma magia poderosa de fogo e joga em direção ao Toma. No entanto, o Toma consegue anular a magia com facilidade. Ao perceber que o Toma iria anular todos os seus ataques, o Magnus usa uma magia especial de invocação. Essa magia se refazia instantaneamente toda vez que era anulada, e por isso o protagonista não conseguia derrotá-la. Nesse momento, a Index acorda e conta ao Toma que ele deveria destruir todas as runas mágicas espalhadas pelo prédio para poder anular essa magia. Ao ouvir isso, o Toma resolve procurar as runas mágicas, porém como isso iria demorar muito, o protagonista tem a ideia de ativar o alarme de incêndio do prédio. Feito isso, a água acaba apagando a tinta das runas, e a magia é finalmente destruída. Daí o Toma avança e derrota o Magnus com um único soco. Depois disso, o Toma vê que a Index ainda estava muito ferida. Por isso, o Toma pergunta à freira se não havia alguma magia de cura que ele poderia usar para curá-la. Em resposta, a Index conta que as magias não podem ser usadas por um paranormal. Segundo a freirinha, a magia foi criada para as pessoas normais poderem combater os paranormais. Ao ouvir isso, o protagonista acaba se lembrando de uma certa pessoa que não tem nenhum poder nessa cidade, onde 90% das pessoas são paranormais. Essa pessoa era sua professora com aparência infantil chamada Komoe. Depois de pedir ajuda à sua professora, a Index vai lá e pede para o Toma se retirar, pois o braço direito dele iria acabar atrapalhando o efeito da magia de cura. O cara se retira e com a ajuda da Komoe, a Index consegue se curar. No dia seguinte, a Index conta ao Toma que ela pertence a uma igreja conhecida como Necessária. Essa igreja tem uma política anti-mago e que para poder entender e anular as magias, a igreja foi lá e fez a Index ler todos os livros de magia do mundo. Enquanto conversavam, o Magnus estava do lado de fora os observando. E segundo a parceira do Magnus, a tal da Kanzaki,
Kanzaki, o Toma não é um mago e também não é um paranormal. Dito isso, a Kanzaki conta que o braço direito dele ainda é um completo mistério para ela. De noite, enquanto o Toma andava pela cidade com a Index, a freira Nanika conta que ela não tem lembranças de sua vida e que apenas se lembra dos livros e as coisas relacionadas à igreja da qual ela pertence. No meio da conversa, a Index some da vista do Toma e a mulher chamada Kanzaki aparece na frente do protagonista. A mulher ataca o Toma e ele por algum motivo não consegue anular os golpes dela. Daí a Kanzaki vai lá e mostra que ela não está usando magia, e sim golpes normais. E de acordo com essa mulher, ela faz parte da Necessaries e também é uma amiga da Index. Diferente do Magnus, a mulher explica tudo para o Toma, dizendo que ela precisa apagar as memórias da garota, pois diferente dos humanos normais, a Index mantém toda a informação que ela vê. Daí, se o cérebro dela chegar ao limite de informações registradas, a garota vai acabar morrendo. Por conta disso, a cada ano que se passa, a igreja apaga as lembranças que eles consideram desnecessárias para a Index. Ao ouvir tudo isso, o Toma se irrita e diz que por culpa dessa igreja, a Index vivia uma vida infeliz. Nesse momento, a Kanzaki também se ri. Daí ela vai lá e desmaia o Toma. No dia seguinte, o Toma acorda na casa da Komoi sem entender nada. Do nada, o Magnus e a Kanzaki aparecem e dizem para a Index que se ela tentar fugir novamente, eles iriam matar o Toma. Quando chega a noite, a Kanzaki liga para o Toma e conta que em poucas horas o ritual de esquecimento iria começar, pois senão a Index iria morrer. Nesse momento, o Toma diz que não irá desistir da Index, e numa tentativa de salvá-la, o Toma vai em busca de algum conhecimento científico que possa ajudá-la. Porém, ele acaba falhando em achar algo útil. Daí a Kanzaki e o Magnus resolvem começar o ritual, e como o Toma se importa bastante com a Index, a Kanzaki deixa ele ir se despedir da garota. Então ela o deixa sozinho com a Index. Do nada, o Toma começa a pensar sobre como a Kanzaki sabia que a freirinha só tinha 15% do seu cérebro livre para as memórias. Ao pensar nesses números que a Kanzaki disse, o Toma resolve ligar para a professora Komoi e perguntar sobre o cérebro humano. Durante a conversa, a professora diz que mesmo que um humano tenha uma memória perfeita, o seu cérebro não iria morrer por excesso de informações. Ao fim da conversa com a sua professora, o Toma percebe que a igreja estava mentindo para a Kanzaki e para o Magnus. E o motivo da Index estar doente agora provavelmente tem a ver com alguma magia que a igreja usou nela. Sabendo disso, o Toma vai lá e usa o seu braço direito para remover a magia que estava afetando a mente da Index. Porém, ao fazer isso, a freirinha acaba entrando em um modo de defesa automática. E isso faz a Index usar uma magia poderosa que até mesmo o braço do Toma estava tendo dificuldades para anular. No meio disso tudo, o Toma conta a todos que esse negócio de freirinha morrer não passava de um plano da igreja para controlar a garota. Ao escutar isso, os dois resolvem ajudar o Toma. Assim, o Toma finalmente consegue desfazer o resto das runas mágicas que estavam na mente da Index. Porém, um resquício da magia da Index acaba acertando a cabeça do Toma e ele acaba desmaiando. No dia seguinte, a Index vai ao hospital visitar o Toma. Lá, o médico conta que ele havia perdido todas as suas memórias por causa de uma magia. Então a Index vai ao encontro do Toma e começa a se lamentar por tudo. Mas ele conta que havia se lembrado de tudo e que conseguiu anular todo o efeito da magia com seu braço direito. Isso acaba fazendo a Index ficar estressada por ter se preocupado à toa. E por conta disso, a freirinha sai do quarto. Logo após isso, o doutor pergunta se não tinha problema em mentir para a Index. Nesse momento, a gente descobre que o Toma realmente perdeu todas as suas memórias. E ele só sabia da Index, pois havia lido uma carta do Magnus sobre os acontecimentos passados. Enquanto isso, o Magnus estava sendo chamado por um homem misterioso. Esse homem diz para o cabelinho vermelho investigar com o Toma uma pessoa que, de acordo com alguns rumores, tem uma habilidade desconhecida que afeta os vampiros. E se essa pessoa realmente existir, ela seria capaz de comprovar a existência dos vampiros. Depois disso, algumas semanas se passam, e durante um passeio do Toma pela cidade, ele acaba se encontrando com o Magnus. Então, o cabelinho vermelho obriga o Toma a ajudá-lo em uma missão de resgate de uma garota conhecida como Deep Blood. A Deep Blood é uma pessoa que tem a habilidade de matar vampiros, e atualmente ela está sendo mantida como prisioneira de um alquimista conhecido como Izard. Em seguida, o Magnus mostra uma foto do OnlyFans da Deep Blood e conta que o verdadeiro nome dela é Himegami Aisa. Após compartilhar todas as informações necessárias, os dois entram no prédio onde a Himegami estava presa. Lá, eles acabam sendo atacados por alguns alunos que estavam sendo controlados pelo alquimista. Por conta disso, os dois acabam se separando. Sozinho, o Toma encontra a Himegami, e lá ela conta que estava ali por vontade própria. Então a Himegami conta que o sangue dela tem a habilidade de atrair e matar vampiros, porém ela não queria matar mais ninguém. Sabendo sobre o poder dela, o alquimista foi lá e pediu a sua ajuda. Segundo a garota, o tal do Izard só deseja usar o sangue dela para salvar uma pessoa amada. Agora, o único desejo da Himegami é finalmente usar o seu sangue para algo do bem, e por conta disso, ela vem aceitando todas as ordens do alquimista. Do nada, o tal do Izard aparece e usa uma habilidade especial para fazer o Toma esquecer de tudo. Depois disso, o protagonista acorda do lado de fora do prédio junto com o Magnus. Ele acorda sem memória, mas ao tocar em sua cabeça com a sua mão direita, o Toma consegue anular a magia do alquimista e se lembrar do que aconteceu lá dentro. Ainda do lado de fora do prédio, o Toma encontra uma parte da roupa da Index. Nesse momento, o cara percebe que ela havia entrado dentro do prédio. Sabendo disso, o Toma e o Magnus entram no prédio novamente, e lá eles encontram a freirinha inconsciente perto do Izard. Nesse momento, o Magnus percebe que o verdadeiro plano do Izard era salvar a Index. Então, o alquimista conta que ele já foi amigo da Index e que pretende salvá-la da questão do seu cérebro. Durante a conversa, o alquimista revela que pretendia
de atrair um vampiro e usar o sangue dele para transformar a freira em um vampiro, já que dessa maneira o cérebro dela não iria ser mais afetado. No entanto, o Toma e o Magno vão lá e contam que ela já havia sido salva, e começam a rir da cara do alquimista por ele ter se esforçado à toa. Isso acaba fazendo o alquimista entrar em colapso e atacar eles de tanta raiva. O tal do Izard também começa a atacar a Himegami, já que a garota não tinha mais nenhuma utilidade para ele. No meio disso tudo, o alquimista consegue cortar o braço direito do Toma usando uma espada. Após ter o seu braço anulador arrancado, o Toma começa a rir, e no lugar do seu braço surge uma cabeça de dragão que ataca o alquimista. No dia seguinte, depois de tudo isso, o Toma acorda no hospital, e a primeira coisa que ele percebe é que o seu braço havia sido recuperado graças a uma cirurgia. Bom, foi isso que falaram pra ele. Lá, a Himegami agradece ao Toma por ter salvo ela, e após isso, a Index e o Toma resolvem convidar a Himegami para morar com eles. Algumas semanas se passam e o Toma acaba encontrando a Misaka. Apesar de não se lembrar quem a Misaka é, o Toma percebe que já havia interagido com ela antes. Do nada, uma garota idêntica à Misaka aparece. Por algum motivo, a garota tem o mesmo nome da Misaka. No dia seguinte, o Toma acaba se encontrando com a Misaka 2 novamente, e os dois resolvem andar juntos pela cidade. O problema é que após o Toma deixar ela no lado de fora de um estabelecimento, a garota acaba sendo abordada por um cara misterioso conhecido como Accelerator. Os dois então vão para um beco vazio, onde o Accelerator começa a lutar contra a irmã da Misaka. Lá, a garota é vencida facilmente e acaba sendo morta pelo Accelerator. Momentos após isso, o Toma percebe que a Misaka 2 havia sumido e por isso ele vai à procura dela. Dessa maneira, o protagonista acaba indo até onde ela havia acabado de morrer. Ao vê-la morta, o Toma fica abalado, mas do nada ele encontra a Misaka 2 novamente, e isso acaba deixando o Toma confuso. Mas a irmã da Misaka responde que ela na verdade é um clone da própria. Dito isso, várias Misakas aparecem. Então a clone conta que todas as clones da Misaka possuem a mesma consciência, e atualmente elas só têm vida para concluir uma única missão. E essa missão é meio que confidencial, então elas não podem contar para ele do que se trata. Querendo saber mais sobre as clones da Misaka, o Toma resolve ir no quarto da Misaka original, e lá ele encontra algumas papeladas que mostravam que as garotas foram feitas apenas para uma missão de lutar contra o paranormal mais forte do mundo. E esse tal paranormal é o próprio Accelerator, e o objetivo desses combates é tentar evoluir o Accelerator para a classe 6, uma classe que até hoje nenhum paranormal alcançou. Ao saber disso, o Toma vai atrás da própria Misaka para questioná-la. Então a Misaka responde que não aguenta mais essa situação e diz que pretende lutar contra o Accelerator sozinha, já que assim os cientistas iriam perceber que o Accelerator não era capaz de ir para a classe 6. No entanto, o Toma percebe que ela sozinha não seria capaz de vencer o Accelerator, e por isso ele decide lutar sozinho contra o cara. E isso acaba fazendo a Misaka se irritar com ele, já que esse problema não era dele. Por conta disso, a garota começa a atacá-lo várias vezes. Só que ao perceber que o protagonista não iria desistir de ajudá-la, a Misaka resolve deixar o Toma enfrentar o Accelerator. Ao chegar no local, o Toma encontra o Accelerator prestes a matar uma das clones da Misaka. Nesse momento, a clone fica sem entender o porquê do Toma querer salvá-la, já que ela era apenas um clone. Em resposta, o protagonista diz que não se importava com isso e que para ele, ela era uma humana como qualquer outra. Após mandar esse discurso, o Toma começa a enfrentar o Accelerator. Porém, ele acaba tendo várias dificuldades de combater a habilidade do cara. E quando o Toma estava prestes a morrer para o Accelerator, a Misaka e outras clones usam suas habilidades para interferir no poder do Accelerator. Graças a isso, o Toma, no maior estilo Saitama, consegue anular os poderes ao redor do Accelerator e o vencer com apenas um soco bem dado. Depois disso, o Toma acorda no hospital e uma clone o agradece por tudo que ele fez. Ela informa que apesar dele ter feito tudo isso, ela e as outras clones não iriam poder viver como pessoas normais ainda, pois elas teriam que ficar nos laboratórios para mais estudo. Apesar disso, a clone conta que um dia ela iria voltar a encontrar o Toma, e com isso ela se despede. Depois desses acontecimentos, algumas semanas se passam e o Toma resolve ir para uma casa de praia fora da cidade com a Index. O Toma conta que no próximo dia ele iria se encontrar com a sua família, e como ele não se lembrava mais da aparência deles, ele estava com um pouco de medo. No dia seguinte, o Toma encontra o seu pai, mas ao ver a sua prima e sua mãe, ele percebe que as duas eram idênticas a Misaka e a Index. O Toma também percebe que a aparência da Index e de várias outras pessoas haviam mudado, e isso o deixa confuso. Após perceber tudo isso, o Toma acaba sendo abordado por uma maga que se apresenta como Mishi. A Mishi ataca o Toma e pergunta se ele era o responsável pela magia. No meio disso tudo, ela acaba sendo impedida pela Kanzaki e um amigo da escola do protagonista. O amigo do protagonista se chama Motoharu e ele conta que na verdade é um mago da Necessária, e atualmente ele age como um agente duplo, se fingindo de paranormal para coletar informações de ambos os lados. O Motoharu conta que essa magia estava interferindo no mundo todo, e isso estava sendo causado por alguma pessoa que tentou trazer um anjo até o mundo humano. Depois de contar isso, o Motoharu conta que o único meio de impedir isso seria acabar com o ritual ou com o mago que fez a magia. O Motoharu também conta que o responsável pela magia seria a única pessoa que não foi afetada pela magia de mudança de rosto. Após saber de tudo isso, o Toma resolve descobrir quem era, e ele percebe através de um retrato do seu pai que o cara tinha sido o único
único que não havia tido seu rosto mudado. O pai do Toma se chama Touya e ao ser questionado, o pai do Toma responde que começou a pesquisar sobre o ocultismo para tentar tirar o azar do seu filho. Por conta disso, o cara acabou comprando vários artefatos de sorte. Nesse momento, o Toma percebeu que o pai dele não sabe nem mesmo o que é magia. Nesse mesmo instante, a maga que se apresentava como Mishi revela ser na verdade um anjo. E a Kanzaki conta que esse anjo provavelmente quer criar um desastre pelo mundo todo. E por isso, ela pede para o Toma tentar destruir o ritual que invocou o anjo. O Motoharu conta que apesar do pai dele não saber nada sobre magia, ele acabou criando um ritual de invocação ao colocar tantos artefatos dentro de casa. Após descobrirem o que causou tudo isso, o Motoharu derruba o Toma e o seu pai. E em seguida ele usa uma magia suicida para destruir o ritual. Graças a isso, o ritual é desfeito e o anjo é vencido. No dia seguinte, o Toma acorda no hospital e do nada o Motoharu aparece intacto. Então o Motoharu conta que ele possui uma habilidade de renascimento, por isso ele não morreu. Depois desses ocorridos, o Toma resolve voltar para sua cidade. E enquanto ele andava com o Motoharu e outro amigo, ele acaba sendo surpreendido pela Misaka. A garota pede ajuda ao Toma para espantar um garoto que estava assediando ela. Ao conversar com o garoto, o Toma percebe que haviam duas pessoas. No fim, esse garoto que estava perseguindo a Misaka era somente alguém que queria tentar destruir o Toma. Porém, ele acabou sendo derrotado facilmente pelo nosso protagonista. Após ser derrotado, o garoto revelou gostar da Misaka. Então, como ele perdeu a porradaria contra o protagonista, ele foi lá e pediu para o cara proteger a Misaka de qualquer inimigo. Após isso, é mostrado que após o Accelerator perder para o Toma, todos começaram a considerar ele como uma pessoa fraca. Por isso, ele está sendo constantemente atacado. E em mais um desses dias sendo atacado, o Accelerator acaba encontrando uma versão criança da Misaka. Essa clone da Misaka pede para morar com o Accelerator, já que ela estava sozinha após tudo que aconteceu. Ela conta que sabia que o Accelerator não era uma pessoa ruim e que ele só matou todas as outras clones por obrigação. No entanto, a garotinha desmaia sem motivo algum e por isso o Accelerator vai no laboratório onde faziam pesquisas com a Misaka para descobrir o motivo do ocorrido. No laboratório, o Accelerator descobre que a garotinha tem uma ligação muito firme com as outras clones e atualmente ela está com um vírus criado por um cientista que tem como objetivo usar essa clone para fazer todas as outras clones perderem a consciência humana e atacar todos da cidade acadêmica. Ao saber tudo isso, o Accelerator resolve ir atrás da garotinha, porém a garotinha já havia sido sequestrada pelo cientista. O Accelerator então vai atrás do cientista e começa um confronto com ele. Frente a frente o cara, o Accelerator conta que não pretendia mais matar pessoas inocentes e para concretizar isso, ele queria salvar essa garotinha. Dito isso, o cara realmente consegue salvar a garotinha do vírus, mas por um descuido, o Accelerator acaba recebendo uma balaça na cabeça e depois disso a gente vê o médico responsável por cuidar do Accelerator dizendo que provavelmente por conta desse ferimento, o cara não vai poder usar mais suas habilidades por um tempo. Algum tempo depois disso, o Toma encontra a Index com uma garotinha chamada Ryoka. Essa garota diz ser nova na escola, mas a Himegami percebe que o nome dela era o mesmo de uma pessoa misteriosa, na qual os cientistas diziam ser diretamente ligado aos poderes dos paranormais. Enquanto isso, a Misaka e a sua amiga Shirai estavam enfrentando uma terrorista que estava atacando a cidade. Essa terrorista acaba indo parar no lugar onde o Toma estava com a Ryoka e os atacando. Um desses ataques acaba acertando a Ryoka e o Toma percebe que a garota não era humana. A Ryoka acaba fugindo por conta dessa situação e por isso a terrorista vai atrás dela. Nesse instante, o Toma recebe uma ligação da professora Komoi. Na ligação, a professora diz que a Ryoka não era uma humana, mas sim um homúnculo criado pelo poder dos paranormais. Nesse momento, o Toma responde que não se importa com isso e o bagulho dele é salvar garotas. Então o Toma vai lá, enfrenta a terrorista e consegue dar uns socos nela, mas ela usa uma magia para fugir e ao perceber que a terrorista iria ir atrás da Index, a Ryoka resolve salvá-la já que pela primeira vez ela tinha feito uma amiga. Após isso, a Index, que estava em outro local, acaba sendo atacada por um monstro criado pela terrorista. Dessa vez, o Toma resolve enfrentar novamente a terrorista e utilizando a sua habilidade de Saitama, ele consegue vencê-la. Do outro lado da tela, a Index, que estava tendo dificuldades para enfrentar o monstro criado pela terrorista, acaba sendo salva pela Ryoka. Em seguida, o Toma consegue chegar a tempo e utilizando a sua habilidade da mão direita, o Toma consegue vencer o monstro. Dessa forma, a Index e o Toma falam para a Ryoka que independentemente dela ser ou não humana, eles seriam amigos dela. Momentos após isso, a Ryoka conta para a Index que foi muito divertido estar com ela e em seguida ela desaparece dizendo que um dia iria voltar. Dessa forma, o anime se encerra com o Toma dizendo que ele era muito azarado. Olha essa merda que acontece com esse cara, não dá não, mano, é intancável. Enfim, 20 temporadas desse anime aqui, deixa o like aí que eu faço parte 2, é isso, beijo, te amo.